सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजितकमपि गवधू स्वदर्श पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपा करोसि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे तद्विज्ञानार्थम स्वगुरु में भावि गच्छेत समेत पानी श्रौत्यम ब्रह्मनिष्ठम तद्विज्ञानार्थम स्वगुरु में भावि गच्छेत समेत पानी श्रौत्यम ब्रह्मनिष्ठम
Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse: o meu Satguru, nas mãos de um verdadeiro devoto puro, o Senhor põe as responsabilidades que dizem respeito a todos os aspectos da minha vida, como me liberar, como me levar até Krishna. Tudo está nas mãos do Vaishnava puro e ele é responsável por mim. Se eu trapacear o Vaishnava puro, o que eu poderia esperar disso? Nas mãos do Vaishnava dos pés de lótus, o Senhor coloca a responsabilidade sobre o bem e sobre o mal. E se eu for trapacear este Guru Pada Padma, o Vaishnava dos pés de lótus, o que eu poderia esperar como resultado na minha vida? Nós estávamos falando sobre Jiva Goswami Pada ter escrito nos Sandarbhas: Jiva Goswami Pada escreve: se você aceita os pés de lótus do Guru Pada Padma, do Vaishnava que alcançou a perfeição, isso é muito bom. Porém, a alma condicionada ela manifesta dúvidas e suspeitas em relação ao devoto puro. Essa é a natureza da alma condicionada. Ela não consegue enxergar o que é absolutamente bom. Ela sempre procura defeitos com todos. Ela não vê os defeitos em si mesma. Essa é a sua natureza. Então, às vezes ela vai, ou ela também pode achar defeitos no Vaishnava puro, no Guru Pada Padma. Se o Vaishnava não der a resposta que ela gostaria de ouvir, ele pode dar uma resposta apropriada, mas ele pode às vezes ser sucinto, não dar todos os detalhes. Como, por exemplo, no caso das pessoas que iam até Gorakshara Das Babaji Maharaj. Eles perguntavam: como nós poderíamos alcançar Bhagavan? Nós estamos fazendo tantas coisas, mas não temos realização espiritual. Como e quando podemos enxergar, alcançar Bhagavan? Ele dava uma resposta simples, sem citação das Escrituras. Ele dizia: você tem que chorar. Você pode chorar? Como você chora pelos seus filhos, pela perda do dinheiro, pela sua esposa? Você pode chorar? Se você puder chorar, você pode alcançar Bhagavan. Ele respondia dessa maneira. E toda a essência do Gaudiya Bhajana estava dentro disso. Ele falava sem dar citações das Escrituras, então como é possível entender? Essa resposta é apropriada, a resposta que ele deu, mas as pessoas comuns acham que está errado. Ele não deu uma evidência das Escrituras. Ele disse que você tem que chorar noite e dia. Se você pode chorar noite e dia, então você pode alcançar Krishna. Isso está certo, mas as pessoas não entendem. Muitos casos aconteceram. Falsos Vaishnavas, assim chamados devotos, Mayavadis, Sahajias, eles atacavam Prabhupada Bhaktisiddhanta. Eles diziam: onde é que está o seu Guru Pada Padma? Onde que ele fica? Onde ele mora? Para insultá-lo. Porque ele não tinha templo nem nada. Gorakshara Das Babaji Maharaj, era fácil insultá-lo. Aonde ele fica? Porque geralmente os grandes acharyas têm grandes templos. Essa é a concepção atual, né? Mas, na verdade, essas coisas aparecem para o público como se o Vaishnava não tivesse grandes templos, grandes seguidores, ele não deve ser um Vaishnava puro. Essa é a medida dos dias de hoje. Eles acham que o Acharya, o verdadeiro devoto santo, ele tem que ter muitos discípulos e ter muito dinheiro. É isso que as pessoas querem medir hoje em dia. E é por isso que nós estamos privos, totalmente privos dessa misericórdia. Então, Gorakshara Das Babaji Maharaj morava embaixo de uma árvore na beira do Ganges. Não tinha nenhum abrigo. Ele não queria um abrigo. Ele vivia como Rupa e Sanatana Goswami.
É por isso que os Sahajias, os falsos Vaishnavas, o insultavam Prabhupada, dizendo: onde seu Guru mora? Prabhupada respondia de maneira muito inteligente: meu Guru Padapadma, o seu abrigo eterno são os pés de lótus de Srimati Radharani. Esse é o abrigo dele. No momento, ele manifesta um passatempo de viver na beira do Ganges. E qual é a sua qualificação? Prabhupada respondia: veja, externamente você pode não ver educação acadêmica, qualificações deste tipo nele, mas tenha certeza que não existe nenhum problema nesses 14 níveis planetários que ele não possa resolver. Essa é a cultura dele. Prabhupada costumava dizer com esperteza: externamente você não vai ver certificados, diplomas na vida dele, mas tenha certeza que ele é completamente versado em aprakrita vidya, em conhecimento transcendental. Qualquer problema nesses 14 mundos ele pode resolver num estalo, mas as pessoas comuns não vão entender. Como que ele pode resolver grandes problemas se grandes pessoas muito cultas, muito inteligentes não conseguiriam? Nós citamos, por exemplo, o caso daquele livro. Sim, mas Babaji Maharaj costumava dizer que a política não é a solução é o Krishna Bhajana. Você está interessado em fazer política, mas a política não é a solução. O Krishna Bhajana é a única solução. Se você faz Krishna Bhajana sem duplicidade, com o coração limpo, você pode resolver todos os problemas. Caso contrário, você não vai conseguir resolver nem os problemas da sua vida, quanto mais o problema da vida alheia. Você nunca vai conseguir resolver o problema dos outros se você continuar fazendo política no lugar de fazer vida devocional. Então, uma vez, ele disse, Prabhupada Bhaktisiddhanta contou que ele foi encontrar seu Guru Padapadma, Gorakshora Das Babaji Maharaj, e ele tomou abrigo numa latrina pública para evitar animais como nós, como eu, disse Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele entrou numa latrina pública e cantou os santos nomes lá dentro, porque o público assim pararia de disturbá-lo. As pessoas parariam de fazer perguntas. Então Prabhupada Bhaktisiddhanta foi lá. Onde está o meu Baba? Ele está lá, na latrina pública. E Prabhupada Bhaktisiddhanta bateu na porta. Babaji Maharaj, abra, por favor. Ele não respondia. Ele respondeu: sou seu servo, eu sou seu sevaka, Bimala Prachada. Depois de abrir o nome, o Baba abriu a porta e sorriu. Ah, você veio? Pela ordem de Krishna? Venha, por favor, pode entrar, senta aqui. E depois eles conversaram. Você pode explicar? Você pode dizer um verso do Bhagavatam? Eu gostaria de ouvir. E Prabhupada deu um verso do Bhagavatam. E depois disso, Gorakshora Das Babaji Maharaj disse: você poderia comentar este verso? Eu gostaria de ouvir a sua explicação deste verso. E Prabhupada explicou de maneira perfeita. E depois de escutar, Babaji Maharaj ficou muito feliz. Ah, que maravilha! Ah, sim! Então, se eu puder explicar este verso desta maneira, como seria? Então, Paramahamsa Baba deu uma explicação diferente, sem tocar a explicação que Prabhupada Bhaktisiddhanta tinha acabado de dar. Ele explicou de outra maneira. E Prabhupada ficou em silêncio ouvindo a explicação de Srila Paramahamsa Babaji. Depois de ouvir, Prabhupada ficou em choque. Nós sabemos que Gorakshora Das Babaji Maharaj não tem formação, educação acadêmica. Como é possível para ele explicar algo de uma maneira ainda mais sofisticada do que o próprio Prabhupada Bhaktisiddhanta? De maneira perfeita. Então, Prabhupada concluiu: tudo é possível quando Krishna está sentado no coração do devoto puro. Quando Goranga está sentado dentro do meu coração, o que é impossível para mim?
O que seria impossível para mim? Nada seria impossível. Se o Guru está satisfeito comigo, não tem autoridade no mundo que possa me frear. A mesma coisa está escrito no Bhagavatam. Este é o Siddhanta. Quando todos os semideuses são derrotados, e eles precisam, mesmo assim, agir para recuperar suas posições, eles consultam o Guru, eles consultam Krishna. O Guru deles é Brihaspati. E Vishnu responde para eles, agora vocês não podem fazer nada, pois os demônios estão manifestando misericórdia pura do Guru deles. Então tenha paciência nesse momento. Um dia, eles são demônios. Eles vão fazer erros. Demônios quem são? Aqueles que têm a mente e os sentidos sem nenhum controle, descontrolado. Demônios são aqueles, disse Prabhupada Bhaktisiddhanta, aqueles que não têm anugatya verdadeira. Não é uma anugatya, uma rendição verbal para o Guru. A verdadeira anugatya é a rendição ao devoto puro. E aí a minha ação vai mostrar se eu estou realmente rendido. Não é uma questão de briga ou de competição. O que é essa árvore? Todos vão discutir e brigar. Veja a fruta. A árvore pode ser conhecida pela fruta que ela traz. Então, qual é a questão das discussões? Por que as pessoas discutem tanto? Então, dessa maneira, Krishna responde para os semideuses, agora você não pode ir porque eles receberam um Guru Kripa de um Vaishnava puro. Espere que a oportunidade chegue. Eles são demônios, um dia eles vão fazer alguns erros porque os órgãos dos sentidos deles não estão sob controle e ali o erro se manifesta. E o Guru vai ficar bravo e você vai poder agir. Prabhupada diz então, o que é impossível para Babaji Maharaj? Se Krishna está sentado no coração de um Vaishnava, tudo para ele é possível. Então, este Goraksharas Babaji Maharaj explicou de tal maneira que nem mesmo um grandíssimo erudito poderia ter explicado aquele verso. Então, como Paramahamsa Baba falou dessa maneira? Ele não citou um verso em sânscrito, mas explicou. Voltando a Jiva Goswami Pada, se o Guru não cita do Shastra e não mostra as evidências, talvez o que ele esteja dizendo seja verdade, como no caso de Goraksharas Babaji Maharaj. Talvez ele tenha dado um Siddhanta perfeito, a essência do Siddhanta. Mas talvez um discípulo poderia dizer, ele não está dando evidências escriturais. Então, Jiva Goswami Pada diz que este poderia sair se ele tivesse dúvidas em relação a um verdadeiro Vaishnava puro, ao Guru dos pés de lótus. Então, é por isso que nós devemos aceitar um Guru que seja Shabde Paricha Nishnatam, que tenha conhecimento vasto em relação às Escrituras. Não um conhecimento seco decorado, que ele tenha uma realização direta do que ele recebeu do seu Guru. Nós não estamos interessados em ouvir aulas, em ouvir palestras. Quem está interessado em ouvir suas palestras, seus harikatas que não são realizados? Você não pode esperar uma filosofia sofisticada de mim. Eu não sou um filósofo acadêmico. Eu não estudei a filosofia na academia, na universidade. Eu não sou um filósofo. Eu não sou um linguista que você espera uma análise da linguagem de mim. Então, o que você pode esperar de mim? O que você deve esperar de mim? A realização direta que você recebe, que eu recebi do Guru Pada Padma. A realização que você recebe no seu coração dos ensinamentos do Guru. É isso que é interessante. Aulas quaisquer, harikatas quaisquer, não temos tempo para ouvir. É por isso que Jiva Goswami Pada diz. Jiva Goswami diz, é mais prático que
que você aceite um guru que pode lhe dar todas as evidências das escrituras e que possa resolver os seus problemas. Esse tipo de Vaishnava você deve procurar. Mas se o guru for versado, como por exemplo no caso de Lokanath Gosai, que era versado também no Shabda Brahman, mas ele não dava Harikatha, ele só fazia Haribhajana. E no Harinama dele estava tudo contido. Todos os Shastras vêm dos santos nomes, sim ou não? Todos os Puranas, os textos, vêm do Harinama. O Harinama é a semente de todo o conhecimento. Aqueles que conhecem Bhagavan Shri Krishna e os santos nomes, eles têm tudo. Tudo está contido ali. Os Upanishads afirmam isso. Os Upanishads dizem: depois de receber Krishna, depois de alcançar Krishna, tudo está completo. Nos Upanishads, eles não pronunciam o nome claramente de Krishna. Yasmin Prapte, aquilo que possui todo o conhecimento completo. Depois que você alcança esse objeto, você não pode sentir nenhum tipo de deficiência para que você corra a buscar determinados conhecimentos, que você colecione informações, não é mais necessário. Então, depois de receber, alcançar a verdade absoluta, você se sente saturado, pleno. Não existem mais problemas. Você está totalmente satisfeito. Sudama Vipra, o Brahmana Sudama, amigo de Krishna, não tinha chapati nem arroz para comer. Não tinha roupas. Ele tinha roupas rasgadas, sujas. Mas ele estava autossatisfeito. Então, de algumas casas ele mendigava algo, cozinhava coisas assim frugais, mas estava sempre satisfeito. Mas a satisfação não está na comida, não está no dinheiro, não está na sua gratificação sensual. Você faz um erro. Homens, mulheres, qualquer coisa. Não existe desfrute real e felicidade lá. Kamini, Kanchana, Pratista, nenhuma dessas coisas podem lhe dar felicidade. Se o coração está queimando, como é que você pode apagar o fogo do coração dos outros? Se seu coração estiver pegando fogo, como você poderia ajudar os demais a apagar seu incêndio? Ontem de tarde nós falamos. Vishaya Shakta. Quando a minha mente está atraída por dinheiro, posição e outras coisas, não é possível para mim fazer Haribhajana. Como você pode se concentrar em Krishna dessa maneira? Ele está muito longe. Ele está longe. Não é possível. Krishna e Vishaya, desfrute, não podem ficar juntos. Você tem que escolher um dos dois, ou Krishna ou desfrute. Mas você não pode comparar este caso, o seu caso, como o caso de Janaka Maharaja, como de Yudhishthir. Esse não é o caso de Prithu Maharaj ou Ambarish Maharaj, todos esses reis devotos puros. Janaka Maharaja era um grande rei. Ele tinha pratista e matéria sob seu controle, mas ele relacionava cada uma daqueles objetos materiais, cada uma das coisas que ele tinha com o Krishna, com o Brahman. Ele é Raja Shri. Ele era ao mesmo tempo Raja, rei, e Rishi. Raja Shri ele era. Raja e Rishi. Rei e sábio. E o próprio Sukadeva Goswami estuda o Bhagavatam com ele. É Vyasadeva quem manda ele estudar com este grande rei, que era também um sábio, o pai de Sati Devi, Janaka Maharaj. Nós não podemos esperar duas coisas simultaneamente. Ou você desfruta a matéria ou você pensa em Krishna. Mas se você pensa em Krishna de verdade, tudo está arranjado, tudo vai para o seu lugar. Você já me viu alguém pedindo alguma coisa, alguém pedindo dinheiro?
eu estou pedindo dinheiro para alguém para viver a minha vida? Desde o início, eu sempre me sobrevivi e publiquei livros sem ter pedido um tostão. Então, se você depende de Krishna, todos os problemas se resolvem. Também no caso da educação material. O que falar da educação espiritual? Se você fala de uma educação material, os estudantes que tomam um certificado universitário, por exemplo, mesmo para eles, no Niti Shastra está escrito, se você vai pensar na sua saúde, no seu desfrute, então não tente buscar conhecimento. Conhecimento não é para quem está procurando equilibrar todos esses outros fatores. O verdadeiro conhecimento precisa de dedicação total. Mas, ou você busca essa educação, e nós estamos falando, na verdade, da verdadeira educação, do Veda, dos Puranas, do Shastra. Essa é a verdadeira educação. Porque aqueles que se educam no âmbito material, eles às vezes usam até algum remédio, alguma droga, para se ficar focado, concentrado. Eles arranjam, por exemplo, hoje em dia, até os jogadores de futebol, os esportistas, eles tomam coisas para ficar fortes, para ter um poder extra. Isso não é permitido. Então, mas voltando a este ponto, a Prakrita Vidya, o conhecimento transcendental que nós encontramos no Shastra, é difícil de alcançar. A educação material é fácil de comprar, de alcançar. Mas no Niti Shastra está escrito: aqueles que querem desfrutar da própria vida não devem pensar neste tipo de conhecimento. Agora, em sociedades avançadas e em universidades caras, as pessoas estão se intoxicando, fazendo coisas sujas. Eu não sei qual é a utilidade de uma educação baseada nisso. E o que eles recebem, eu não sei. E qual é o resultado dessa educação? Então, no Niti Shastra está escrito que até os panditas materialistas, os Vidyasagaras, aqueles que são chamados de oceano de conhecimento material. Por exemplo, nós citamos às vezes Chanaka Pandita, o autor do Niti Shastra. Como ele viveu sua vida, ele passou por muitos obstáculos, muita austeridade. Então, você deve manter a sua consciência sempre viva, mas se você ficar pedindo de me dê, eu preciso de dinheiro e posição para mim mesmo, então a sua consciência diminui. Essa é a regra. Você está esperando algo de alguém para você mesmo. Então você tem que trocar bhajana por isso. É como se você pagasse isso com o seu bhajana. As pessoas estão doando e você troca a sua própria vida espiritual por isso? Para manter a sua consciência crescendo, você vai ter que focar na vida espiritual. Vamanadeva, por exemplo, quis esclarecer isso diante de Bali Maharaj. Cada Brahmana, Vamanadeva diz, ele não vai identificar a si mesmo como o Senhor Supremo. Todo mundo vê que ele é um Brahmana, Vamanadeva. Ele vem com o cordão brahmínico, com um kamandalu e uma sombrinha, um guarda-sol. Então, Vamanadeva, para ele é oferecido por Bali um continente, um país. Ele fala, eu quero só 3 passos de terra. E Bali Deva responde, você não pode, Bali Maharaj, perdão, responde, você não vai poder nem deitar nesse espaço de terra. Você não tem uma ideia prática. Pegue algo maior. Não, eu não quero nada maior do que isso. Por quê? Ele está dando um exemplo. Bali Maharaj, Nahursh, todos eles tinham uma quantidade imensa de posses, propriedades, países, continentes, Labha Puji Pratista, adoração.
posição, desfrute sensual, mas eles não eram satisfeitos. E essa insatisfação dentro deles foi a causa da sua destruição. Nahush, por exemplo, ele não estava satisfeito. Você é um grande rei, como é possível que você não esteja satisfeito? Ele vai ajudar os semideuses. Nahush era muito forte e ele recebe a soberania sobre os planetas celestiais por um tempo determinado. Ele era um ser humano. Indra ele tem que sair da sua posição por um determinado período e eles decidem chamar Nahush. Ele é muito poderoso. Se um demônio atacar, ele vai poder dar uma resposta à altura. Então, o que acontece? Então, quando ele está para se sentar na asana de Indra, ele vai dizer, eu sou agora o Indra dos céus. Então, eu tenho o meu direito sobre a esposa de Indra. Como você pode esperar que a esposa de Indra sirva a você? Ah, mas eu tenho esse direito. Ele responde, eu estou sentado no trono de Indra. Então, Satidevi começou a chorar, a esposa de Indra. Agora ele está no trono e pode fazer o que for. E os munis e os rishis vão consolá-la. Mãe, não se preocupe, nós vamos encontrar uma solução. Veja o que ele está dizendo. Não pense assim, eles respondem para ela. Nós vamos arranjar uma solução. Então Nahush vai dizer, não, ela terá que vir. E eles dizem para ela, se Nahush vier até você, você pode responder, eu posso fazer seva para você, se você puder, se você puder vir num palanquim carregado por 4 Brahmarishis. Se você chegar sentado nesse palanquim, aí sim, eu posso lhe dar minha associação. Eles dão esse conselho para ela. Os rishis e os munis são muito inteligentes. Aqueles que têm luxúria, tome cuidado. Aqueles que têm luxúria dentro do coração, se o Vaishnava falar não faça, não faça, não faça, eles não conseguem segurar. A luxúria é um fogo tamanho que quando ela se manifesta não tem argumento, não tem citação das escrituras, as pessoas pulam dentro do fogo em nome da luxúria. Então os rishis e os munis tiveram essa ideia. Então Agastha Muni, todos os grandes rishis, que Krishna tem medo e respeito por deles, eles carregam um palanquim desse rei que está cheio de luxúria. E ele fala, vão rápido, rápido, caminham. E os Brahma rishis não são acostumados a carregar palanquim. Vamos, 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 rápido. Ele fala de maneira grosseira contra os Brahmanas. Então, os rishis ficam bravos. Ele fala sarpo, sarpo em sânscrito. Sarpo significa vai, vai rápido. E sarpo, porém, é a mesma palavra de cobra. Eles falam, então você se torne uma cobra. Eles amaldiçoam ele imediatamente. E o palanquim cai no chão e ele se torna uma cobra, uma anaconda, uma cobra grande. Então, dessa maneira, aqueles que se sentam no trono pensam, eu sou Ravana. Em bengalês nós temos um provérbio. Quem se senta em Lanka no trono pensa que é Ravana. Ravana nunca pensou que ele deveria sofrer por aquilo. E assim, aqueles que querem poder material sentem a mesma coisa. Aqueles que querem a Prakrita Vidya, eles têm que sofrer sobre a guia dos gurus e dos Vaishnavas para se purificar. Eles não vão poder desfrutar. O desejo de desfrute não pode estar ao lado daqueles que querem verdadeiro conhecimento. Então, Nahush Raja,
não conseguiu alcançar o conhecimento perfeito, mas Prithu Maharaj, Janaka Maharaj e Yudhishthira Maharaj, sim. Porque eles também se sentaram no trono, mas eles não tinham desejo de desfrute pessoal. Eles queriam usar tudo para Krishna. Então, o que nós queremos dizer? O que Jiva Goswami Pada queria sugerir? Que se você quiser se salvar, porque às vezes Prabhupada aceita, por exemplo, Gorakshara Das Babaji Maharaj como guru, que não podia dar citação dos Shastras, mas sabia tudo. Se o guru não puder dar resposta para todas as perguntas apropriadas de acordo com as suas expectativas, você não quer uma instrução geral, você precisa querer uma evidência do Shastra. Onde está escrito isso? Talvez o seu guru seja ok, mas você pode ficar sentindo dúvida se ele não for capaz de expressar, citar as escrituras, e aí você pode cair. É por isso, se o Gurudeva não tem nenhum fogo queimando, nenhuma insatisfação em seu coração, o coração dele está pleno, você tem que aceitar só esse Guru, que está totalmente satisfeito, que não está ocupado com coisas materiais, cujo coração não queima. Então, neste caso, você pode encontrar soluções. Caso contrário, você vai cair se você escolher um outro tipo de Guru. Porque nós sabemos que este verso traz a completa explicação do Guru Tattva. Todos os outros tattvas são mais fáceis de compreender. Mas este Tattva está explicado completamente, o Guru Tattva. Então, dessa maneira, nós encontramos problemas se o Guru não puder responder nossa pergunta. Isso seria um grande problema. Eu poderia perder a fé no meu Guru Padapadma. Atenção, Shabda Brahma e Parabrahman são o mesmo. Então, Krishna e o conhecimento eterno são o mesmo. Shabda Brahma é a encarnação sonora da inteligência absoluta. Ele é a encarnação sonora de Deus. Ele é Bhagavan. Shabda Brahman é o próprio Krishna. Ou seja, o conhecimento sonoro dos mantras eternos e Krishna são não diferentes. Isso está explicado, este verso no Brahmakanda. Anadi Nidanam Brahma. Então, Krishna se manifesta na forma de Shabda Brahma. E em Kali Yuga ele fica aqui nesta forma também. Se você tiver fé 100%, depois de tomar Harinama, de Prabhupada Bhaktisiddhanta, Srila Prabhupada, se você acreditar 100% que o Krishna Nama e os nomes de Krishna não são diferentes, se você usar este caminho, isso será mais do que suficiente para você. Você não precisaria das escrituras. Se você tiver 100% de fé, eu sei, de acordo com os meus samskaras precedentes, que Krishna e Krishna Nama são os mesmos. Com esta fé firme, se você acreditar, se você cantar estes santos nomes totalmente puros, você alcança o sucesso espiritual. Você pode ver o Senhor Supremo, você pode conversar com Ele. Você não precisaria estudar todas as escrituras, mas isso é raro. Bhaktivinoda Thakur diz que esse caminho é muito raro. E por que está escrito? No Chaitanya Charitamrita está escrito: o Harinama em si mesmo está todo completo. Ele não espera Diksha ou Samskaras para se manifestar.
Está escrito no Chaitanya Charitamrita. Bhaktivinoda Thakur também escreve isso num Kirtana. Que Kirtana maravilhoso. Somente na associação dos devotos puros faça Kirtana. Não tente buscar caminhos superficiais. Todo conhecimento virá. E Bhaktivinoda Thakur depois disse: o Harinama, os santos nomes puros, pode aparecer na sua forma e cortar a sua conexão, a corrente que prende você à matéria, e a sua alma pura pode subir. Linga Deho, a aparição material se rompe. Então, dentro dos santos nomes existe uma semente. Muitos Vaishnavas confirmam em Swarupa Goswami. Nós não temos tempo para discutir todas as citações, mas os santos nomes podem lhe dar sucesso completo. Mas você tem que ter 100% fé nos santos nomes, o que é difícil, o que é raro. Quem tem essa fé toda? Mostre para mim. Bhaktivinoda Thakur escreve que alguém perguntou, está escrito no Chaitanya Charitamrita, que não é necessário Diksha. Os santos nomes já podem dar tudo. E por que você diz que todos têm que tomar Diksha? Este verso diz o contrário, que o Harinama pode dar tudo e não é necessário a Diksha. Então, está escrito isso no próprio Manashiksha. Raghunatha Das Gosai diz: você tem que tomar Harinama e Diksha. Mas no Shastra, no Chaitanya Charitamrita está escrito que não é necessário, só os santos nomes são suficientes. Então Bhaktivinoda Thakur vai achar um ponto de harmonização entre essa questão. Se você entende a vida espiritual, ninguém briga. Os babajis brigam. Por que os na Gaudiya Mata eles usam roupas açafrão? Onde está escrito? Da onde que eles tomaram sannyasa? Dizem os sarrajias, os falsos Vaishnavas. Se você vier, eu mostro o que está escrito sobre tudo isso de Shambhava. Venham. Muitas vezes eu respondi para eles, mas eles não prestam atenção. Bhaktivinoda Thakur diz que o Harinama em si mesmo é completo, porque ele é o próprio Senhor Supremo. Não é necessário, em definitiva, tomar Diksha. Porém, existe um porém. Aquele que tem 100% fé nos santos nomes é alguém raro. Eu quero ver quem consegue enxergar, sentir e realizar que os santos nomes de Krishna são diferentes. Se você trouxer aqui uma única pessoa no mundo que tem essa consciência, essa fé plena, tal pessoa já pode alcançar o sucesso espiritual. Mas mesmo assim, eles apontaram para o caminho comum. Tomar Diksha ou não tomar Diksha? Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, não é obrigatório, não é 100% necessário. Ao tomar a mala de Bhaktivinoda Thakur, ele recebeu Harinama, e com essa mala ele alcançou a perfeição. Ele viu o Panchatattva. Krishna não tomou Diksha, Ramachandra não tomou Diksha. Gauranga Mahaprabhu, Krishna, Rama e Gauranga Mahaprabhu, os três tomaram Diksha. Então, porque eles mostram o caminho comum para todos. Mas os santos nomes são capazes de dar tudo. Então, Mahaprabhu toma de Ishvara Puripada, Krishna também toma Diksha. Então, eles nos mostram este caminho, que é o caminho de todos.
Mas Bhaktivinoda Thakur explica que se uma pessoa entender que os santos nomes são não diferentes de Krishna, essa pessoa já recebeu tudo. Ele não precisaria da Diksha formal, porque o Harinama em si pode dar todo o sucesso. Então, e é por isso que o Guru Padapadma dá Harinama. O Guru às vezes sabe que o discípulo não pode alcançar o Harinama perfeito, mas mesmo assim ele concede essa iniciação ao discípulo, porque ao praticar esses santos nomes, se ele não cometer Namaparada, veja que oportunidade. Se por chance, vamos imaginar que ele não está mais fazendo Namaparada, que ele chega nesse estágio, que ele faça Namabhas, ou seja, a sombra dos santos nomes. A sombra dos santos nomes pode cortar o condicionamento material. Nama Abhasa, a sombra dos santos nomes. Não é mais, porque a gente canta 3 tipos de santos nomes. Os santos nomes ofensivos, a sombra e os santos nomes puros. Então imagina que você tenha milhares de potes de água no chão e o sol esteja brilhando. Em cada pote você vê o mesmo sol, sim ou não? Você vê um reflexo do mesmo sol em cada um dos 1000 potes. Então nós explicamos os 4 versos principais do Bhagavatam, no Chaturshloki do Bhagavatam, nas aulas precedentes. Jata Avas significa que o sol é único. Mas se você coloca milhares de potes no chão, você vai ver o mesmo sol refletido em um por um. Ou até pedaços de espelho. Coloque milhares de pedaços, você vai ver o sol em cada um deles. Isso chama-se Abhas. E esta outra palavra significa que depois das 5 das 6, o sol não está mais visível. Nós encontramos a noite, mas o sol existe, ele não foi embora, ele está na sua própria posição, mas nós vemos que está tudo escuro, chama-se Tamaha, a ignorância e a escuridão. Então, similarmente, da mesma maneira, se a alma condicionada, ela precisa ser sincera, o problema não é o condicionamento, não são os pecados, as coisas erradas que nós fizemos, o lixo que a gente possa ter acumulado. Isso não é o problema. O Guru pode liberar tal pessoa. Como Jagai Madai. Eles beberam vinho, fizeram um monte de coisas, mataram, bateram, se associaram com muitas mulheres, comeram carne. Mas mesmo assim, eles foram liberados pelo desejo de Nityananda. Alguém poderia dizer, eles cometeram ofensas aos pés de lótus de Nityananda. Tente entender esse ponto. Você pode ter dificuldade com essa lógica. Eles quebraram um pote de barro na cabeça de Nityananda e saiu sangue. Isso não é uma ofensa? Então, como eles foram liberados? Qual é o ponto? Você se esquece de uma coisa, então, se você pergunta isso. Eles fizeram uma ofensa aos pés de lótus de quem? De Nityananda Balarama, que chora por todas as almas condicionadas. Mesmo depois de estar com a cabeça quebrada, Nityananda ora por eles. Como na questão com Duryodhana, ele é o primeiro dos idiotas, ele é uma encarnação de Kali Maharaj. Duryodhana é uma encarnação direta de Kali Maharaj. E Balarama pensa em como trazer bênçãos para ele. Balarama pensa como abençoá-lo, como salvá-lo. Então vejam qual é a disposição do coração de Nityananda Balarama. Nityananda é Adi Guru. Mesmo tendo quebrado a cabeça de Nityananda, ele ora dando misericórdia para eles, porque essa é a natureza do Guru verdadeiro. Porque o desejo no coração de Nityananda é que eles recebam bênçãos absolutas.
Caso contrário, Mahaprabhu ia cortar suas gargantas com a Sudarshana Chakra. Então, pelo desejo de Nityananda absoluto, eles recebem misericórdia. Então, é o Vaishnava puro que é responsável pela nossa misericórdia. Talvez imaginem uma alma condicionada que fez coisas terríveis na sociedade, mas mesmo assim, o Sadguru tem o poder de liberá-lo. Essa é a especialidade do Sadguru. Prabhupada costumava dizer, o Sadguru tem sua própria forma em Vaikuntha. O sintoma de um Sadguru, se você tiver olhos espirituais, você vai poder enxergar. O Sadguru tem sua própria Swarupa em Vaikuntha. O Sadguru não é uma alma condicionada. Se você puder olhar para o Sadguru, você vai imaginar que eles estejam um pouco intoxicados. Se você olhar para um sábio verdadeiro, para um Paramahamsa, parece que eles estão ligeiramente intoxicados. Bhagavad Bhakti, aparece, eles falam, eles olham de uma maneira um pouco diferente. Eles não é muito normal. Ele parece um pouco anormal, como se eles estivessem perdidos num outro mundo. O Sadguru é como se estivesse perdido numa outra realidade. Fisicamente ele está presente, mas ele está perdido em algum outro mundo. É por isso que é muito importante. A alma condicionada pode fazer qualquer coisa, mas ela tem que ser sincera, ela não tem que querer manipular o conhecimento e manipular os demais. Por favor, esqueça tudo que eu fiz no passado, agora eu quero ser liberado. Então o Guru pode conceder isso, pode dar poder espiritual para aquela pessoa. Mas o poder pessoal material não pode cortar Maya. Ninguém pode cortar Maya pelo próprio poder, precisa receber misericórdia do Guru. Então, dessa maneira, nós estamos discutindo do Vaishnava puro. Então, é possível, 100%, em qualquer situação que você seja colocado no presente, se você não for dúplice, se você não tiver um coração trapaceiro, essa é a única condição. Você não pode escolher um guru trapaceiro, não pode ser trapaceiro. Vocês se lembram deste verso, sim ou não? Somente a sua misericórdia é a solução. Achar qualidades dentro de mim, se eu posso merecer ou não receber Diksha, eu estaria desqualificado, porque o discípulo tem que pensar, o Guru não pode achar qualidades dentro de mim. Mas mesmo assim o Shastra vai dizer, ok, mesmo sem qualidades, você pode receber misericórdia, mas pelo menos uma qualidade você tem que ter. A sua mente não pode manifestar duplicidade, porque sem isso você não pode se render. A duplicidade é o interesse material escondido. Bhaktivinoda Thakur escreve, eu vou jogar tudo aos seus pés de lótus, até minha própria mente. Não posso permitir que a minha mente material fique comigo, porque eu já ofereci tudo. A mente material, ela calcula coisas. Então, você tem que oferecer tudo aos pés de lótus do Guru. Muitos tomamos Diksha, mas não demos de presente nossa mente para o Guru. É por isso que nós não recebemos resultado. Nós demos poder, podemos ter dado dinheiro, mas a gente não deu Kaya Manavaka. A gente não deu o corpo, a mente e a fala. Se você puder oferecer dessa maneira ao Vaishnava puro, aí sim você poderá alcançar Bhakti. Mas ninguém dá propriamente. Eles deitam o corpo ali. A fala também. Vanchakalpatarubhyasha, alguém diz. Mas a mente ninguém dá. A mente eles querem guardar. Guardar consigo mesmo. A pessoa pensa, esse é o meu tesouro, a minha mente. Se eu for dar isso, o que sobra? As pessoas não dão a mente. Se eu não puder oferecer minha mente aos pés de lótus do Vaishnava puro,
então o Guru não vai nunca me liberar. Essa é a única qualidade necessária. Nityananda não vai me liberar. Eu não posso ter duplicidade em nenhuma condição. Mesmo um Chandal pode ser liberado, mesmo um comedor de cachorro, mesmo muitos muçulmanos, Mahaprabhu liberou. Muitos. Então, sim, este verso está certo, mas você não pode ter duplicidades. Todas as outras qualidades você pode receber por conta da bênção do Vaishnava, mas você tem que trazer um coração puro. Você não pode manipular nem endossar manipuladores, apoiar manipuladores. Então, por que eu editei livros de Shyamdas Babaji Maharaj? Todo o poder me foi dado por Guru Pada Padma. O dia que eu descobri que eu tinha Guru Kripa, eu vi que tudo era possível. O que não é possível para quem recebe a misericórdia do Vaishnava puro? Então eu estava discutindo. Mesmo Veda, os Vedantas, os Upanishads, o que quer que seja ligado a esse Aprakrita Vidya, ao conhecimento transcendental, se você quiser se dedicar por isso, você tem que se sacrificar. Você não pode buscar gratificação dos sentidos. A gratificação dos sentidos, isso é como uma rachadura. Você sabe, por exemplo, um pote que está rachado, ele está vazando. Eu não posso manter água ali dentro, não é? Então, o desejo de gratificação dos sentidos pessoal é como uma rachadura que vaza, é um vazamento. Muitos perguntaram para o Prabhupada Bhaktisiddhanta por que nós não alcançamos poder. Nós fazemos Ekadasi, Jamastami, Radhastami, fazemos o Parikrama, nós jejuamos, fazemos tudo e não recebemos poder espiritual. E Guru Pada Padma disse, o Vaishnava Puro respondeu, você não consegue perceber aonde é a rachadura na qual você perde o seu bhajana. Você não está conseguindo enxergá-la. Então, em primeiro lugar, para fazer bhajana, você tem que ir para o livro escrito sobre meu Guru Pada Padma, chamado Vaishnava Parada, e tentar entender consertar os vazamentos que você tem. Você tem que consertá-los. Depois disso, somente então, você pode receber a capacidade de capturar os ensinamentos do Guru Vaishnava. Muitas pessoas escutam. Aí você pergunta, o que eu falei? Eu não lembro do Harikatha. Porque há um vazamento. Eles não conseguem manter esse conhecimento dentro de si. Eles não conseguem manter esse tesouro. Então, eu estava discutindo ontem. Bhagavan falava para Uddhava, Bhagavan Shri Krishna pensa, Uddhava é o melhor de todos os potes dentro do qual eu posso manter todos os tesouros. Bhagavan Shri Krishna diz, Uddhava é a pessoa mais indicada. E Vyasadeva pensa, Sukadeva é o melhor dos potes no qual eu posso guardar todas as raças, todos os êxtases espirituais relativos ao Bhagavat Seva. Nem todos podem fazer, são aqueles que são selecionados. Alguém pode ter memória, decorar as escrituras e fingir que é um Vaishnava, isso é fácil. Mas o verdadeiro conhecimento que brota no coração daquele que realmente se rende ao Vaishnava puro, isso é muito raro. Receber este conhecimento com realização, com poder de realização, isso é muito diferente. Esse é um poder de realização que se manifesta no coração daqueles que se rendem ao Vaishnava puro de verdade. E isso é raro. Então nós estávamos falando ontem. Então, neste samsara, nesses três diferentes tipos de mundo, e você pode... O mundo é comparável a uma árvore. O universo é como uma árvore feita de inúmeros galhos, tempo, espaço, etc. Então, o seu desejo, o seu anabilas, você está amarrado no mundo material através dos seus desejos.
Quantos mais desejos você tem, mais você se enraiza na matéria. Se você puder cortar esses desejos, o trabalho do Guru fica mais fácil. Se uma alma condicionada chora, eu tenho tantos erros, eu fiz tantos pecados, por favor me salve. Se ela continua rezando e orando por isso, talvez ele não consiga alcançar os santos nomes puros de uma vez, mas um dia, no curso da sua prática, ele pode subir no nível de pelo menos Namabhasa, a sombra dos santos nomes. Então, quando Namabhasa se manifesta por acaso, então o condicionamento material pode ser cortado. É por isso que o Guru Vaishnava dá um primeiro Harinama. Continue praticando, comece a praticar. Não tente concentrar no seu corpo e na sua mente. Enquanto você se concentrar no seu corpo e na sua mente, você nunca vai se liberar da tortura material. Seu corpo, a sua mente. Mas se você pode se concentrar nos pés de lótus do Guru Pada Padma, então depois do Namabhasa, a pessoa se torna elegível e o Guru chama, diz, agora eu posso lhe dar Diksha. Depois que você alcança Namabhasa, a sombra dos santos nomes, o Guru vai perceber isso e ele vai lhe chamar para receber Diksha. Então, somente nesse estágio, o Gayatri Mantra é dado, não para a quem nasce na forma feminina, para os homens. O Gayatri só pode ser dado para quem mantém pureza. Aqueles que recebem o Gayatri sem ter pureza, eles não recebem nenhum resultado. E esse é um grande problema para eles. Eles poderiam receber os outros mantras, mas o Gayatri só pode ser dado para quem já alcançou um nível de pureza. Se as pessoas continuam cantando esse mantra, seguindo todas as regras e regulações, com total pureza na sua mente antes do sol nascer de manhã, eles vão receber resultados inevitáveis, 100%. Se você puder, não mente um mês, em 3 semanas, 2 semanas, se você seguir as mesmas regras e regulações, com o asana puro, né, onde você canta os santos nomes com a roupa pura, com o coração puro e cantar o Gayatri, ao fazer o Brahma Gayatri, você pode pensar que o Deus do Sol está nascendo no leste com suas cores e com o seu brilho de ouro líquido. E dentro desse brilho de ouro líquido, você deve se lembrar de Gauranga Mahaprabhu lá dentro. E dessa é a maneira com a qual nós devemos aprender a cantar o Gayatri. Se você puder fazer isso de maneira muito rápida, você recebe o resultado do Gayatri. E depois a questão do Guru Gayatri, do Guru Mantra, eles significam Sarasvati Bij, eles são a semente do conhecimento eterno. Esses mantras limpam o coração da ignorância. Dessa maneira, o Guru Mantra é similar ao Sarasvati Mantra, a Jnana Vidya. O Guru nos traz este conhecimento, o Vaishnava puro. Depois o Gora Mantra Bij, o Gora Gayatri. E o Krishna Mantra, o Kama Gayatri, o Kama Bij. Dessa maneira você pode proceder. A cada vez que você se concentra no mantra, na japa, se o seu guru for um Sadguru, um Vaishnava puro, você recebe esse poder de se concentrar nos santos nomes. E você pode continuar e com pouco tempo você recebe resultados espirituais. Então Bhagavan Shri Krishna disse para Uddhava, Uddhava, existem 2 versos no Setashatra Upanishad. Não, 2 pássaros, não 2 versos. Então, existem 2 pássaros sentados no mesmo galho. Um está comendo as frutas do prazer e da dor, e o outro não está fazendo nada, ele só observa o que o outro pássaro está fazendo. Um é a Jivatma, outro é o Paramatma. Da mesma maneira, Bhagavan Shri Krishna diz,
Então, você pode entender, por exemplo, agora, que seja um homem. Nos Upanishads fala-se de um pássaro. Então, existem dois indivíduos lá. Um está muito interessado em Gram Vastu, no desfrute material. E o outro está em Aranya. Ele só está interessado em vida espiritual. Sadhusanga. Então, esse indivíduo que está numa cidade, a cidade do desfrute material, ele sempre sofre dor e paixão, dor e prazer. Então, aqueles que estão seguindo Hamsa Dharma, a característica do Hamsa, do cisne. O Hamsa, ele bebe o leite da água. Se você misturar água e leite misturados, você der, o Hamsa consegue filtrar o leite e devolver água, cuspir água. Que estranho. Que cálculo científico poderia provar que isso acontece? Como você poderia fazer essa filtragem? Como é possível? Ele vai beber só o leite e vai deixar a água. É por isso que o Hamsa, nós falamos de Paramahamsa, Hamsa para os Vaishnavas, porque eles conseguem beber a verdade espiritual. Aquele que segue esse Hamsa Dharma, ele não aceita dores e prazeres, ele quer só o conhecimento espiritual contido em tudo. Então, um está observando e o outro come as frutas do mundo material. E, desnecessariamente, ele é o culpado. Quem é o culpado? Ele é o culpado pelos perigos que ele corre. O Bhagavan Shri Krishna diz, quem nós devemos culpar? O indivíduo deve culpar a si mesmo pelo que lhe ocorre. Arjuna pergunta, quem me conduz como se eu estivesse sendo empurrado para fazer atividades erradas? Eu não gostaria de fazer isso. Eu não gostaria de fazer isso. Eu nunca quis fazer atividades equivocadas. Por que eu estou fazendo? Porque eu sou forçado a agir dessa maneira? Eu não quero, mesmo dizendo não. Eu sou forçado a cometer pecados. Arjuna faz essa pergunta. Empurrado por quem eu faço coisas equivocadas? A alma não quer, o indivíduo não quer, mas ele é empurrado pelo samskara, pelas situações externas, eles são forçados a pecar. Então Krishna responde, veja, eles são forçados por conta de kama, esha, krodha, os inimigos estão em você, você é o inimigo. Aquele que segue, porém, o Dharma do cisne, naturalmente caminha na direção perfeita. Se você seguir o princípio exato seguido pelo cisne, colhendo o ensinamento espiritual de cada coisa, você chega ao resultado. Mas aqueles que estão perdidos no mundo material, no desfrute material, mesmo vestidos como acharya, como sannyasi, eu já expliquei, eles ainda estão presos e condicionados. Não é possível servir Maya e servir Krishna ao mesmo tempo. Então, aqueles que estão seguindo o caminho mostrado pelos Hamsas, pelos cisnes, eles sim podem alcançar o conhecimento e a bênção do Guru e dos Vaishnavas. Alguém pode entender o significado interno do Veda, que vai seguir o caminho do Hamsa. Mas aqueles que estão perdidos no mundo material, olha que homem bonito, olha que mulher bonita, só tem olhos materiais. Esses olhos
vão estragar um dia. Você não vai poder mantê-los. Esses olhos materiais você não vai poder manter, porque eles vão estragar. Todos os seus órgãos dos sentidos vão estragar. Todos são perecíveis. Um dia você não vai enxergar com os seus próprios olhos. Quem está aí? Os homens, os velhos não conseguem enxergar. Dessa maneira nós vamos perder tudo. E se perdermos tudo, podemos ir para o inferno. Então, no mundo material, aqueles que estão perdidos no mundo material, presos ao olhar material, eles vão continuar fazendo isso, mas eles vão receber resultados de acordo com isso. Mas os Hamsas são aqueles que vivem colhendo conhecimento espiritual. Esse é o Paramahamsa Niti, é o conselho dos cisnes. Eles aceitam do mal, até das coisas negativas, o ensinamento espiritual. Suponha que alguém esteja totalmente contra o Vaishnava puro e ele caia e tudo. O Paramahamsa pode observar e dizer, veja, dessa maneira não se faz. Então ele usa aquela pessoa como um exemplo do que é negativo. Dele eu aprendi se eu agir dessa maneira, assim eu caio. Então é uma maneira indireta de aprender o que não fazer. Então o Hamsa age assim. Ele aprende até dos erros, seus e dos outros. Então esse é o final desse capítulo. Dessa maneira eu falei isso em todos os detalhes, como se harmonizar com o Vaishnava puro, como servir o Vaishnava puro. Muitos querem servir o Guru Padapadma, mas não vão receber resultados. Eles querem se sentar na cadeira do Guru, é por isso que eles são falsos Vaishnavas. Dessa maneira, Evam significa dessa maneira, com muito cuidado. Você deve avançar com muito cuidado. Como que está escrito no Shiguru Charana Padma. Com muito cuidado. O que você quer dizer com cuidado? Com toda a consciência, totalmente alerta. Totalmente alerta. Não deve haver nenhum erro, nenhum menor erro. Alertas nós devemos estar. Os soldados na fronteira estão sempre alertas, olhando para todos os lados. Estar alerta é algo essencial. Dessa maneira, você tem que servir o Guru Padapadma, o Vaishnava puro. Você deve manter sua cadeira diante do Guru, Upasana. Nós só sabemos, nós achamos que Upasana significa adoração, mas Upasana, na verdade, significa colocar a sua cadeira diante do Vaishnava puro. Eu coloco minha asana diante do Vaishnava puro, não atrás dele, não em outro lugar. Então, o Guru dá a faca que corta a floresta da ignorância dentro do seu coração, e assim você pode cortar tudo. E assim você pode cortar. Em detalhes eu posso falar amanhã. E nós passaremos para o próximo capítulo, não hoje, amanhã.